Olá, tudo bem? O assunto de hoje é a partícula wo e mo. A partícula wo indica o objeto do verbo e nem sempre ele poderá ser traduzido como o ou a. Já a partícula mo geralmente é traduzida como também. Vamos aos exemplos. Yomu quer dizer ler. Seisho significa Bíblia. Então, Seisho Yomu lerá Bíblia. Kotoba significa palavra e Seisho significa Bíblia. Seisho no Kotoba, palavras da Bíblia. Então, Manabu significa aprender. Seisho no Kotoba Manabu, aprender as palavras da Bíblia. Então, esse o aqui, ele indicou o objeto do verbo manabu, que no caso significa aprender. Então, o que vão aprender? O que vem antes da partícula o, ou seja, as palavras da Bíblia. Próximo exemplo. Kami ou Shinjiru. Kami significa Deus. Shinjiru significa acreditar, crer, confiar, ter fé. Então, Shinjiru, quem acredita, acredita em algo. E isso é indicado pela partícula wo, ficando Kami ou Shinjiru, acreditar em Deus. Próximo exemplo. Watashi wa Kami ou Shinjimasu. Nós já vimos que Kami ou Shinjimasu significa acreditar em Deus, crer em Deus. E esse hiragana, que se lê como ha, como ele está como partícula, ele se lê como wa. Então, ele indica o assunto principal da frase, que no caso é o que vem antes, que é a palavra eu. Então, eu, watashi wa kami ou shinjimasu, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Shu significa Senhor. Shinjita é o passado do verbo shinjiru, que significa crer, acreditar, ter fé. Aburamo, Abrão. Então, Abramo a Abrão. Shu ou Shinjita, creu no Senhor. Então, o objeto do verbo é o Senhor. E Shinjita significa creu. Próximo exemplo. Shinjinai é a forma negativa do verbo shinjiru, que significa crer, acreditar. Kami ou Shinjinai, não acreditar em Deus. Kanojo significa ela. E o assunto da frase é a palavra ela, que está indicado pela partícula wa. Então, Kanojo wa, ela. Kami ou Shinjinai, não acredita em Deus, não crê em Deus. Próximo. Kimi wa kami ou shinjimasu ka? Kimi significa você. Kami significa Deus. Shinjimasu é uma versão um pouco mais formal de shinjiru. Também significa acreditar ou crer. Então, kami ou shinjimasu ka significa acreditar em Deus. Mas como tem esse K aqui do lado, ele indica que a frase é uma pergunta. No caso, o assunto da frase é o que vem antes de wa, que no caso é kimi. Então, kimi wa, você. Kami ou shinjimasu ka? Acredita em Deus? Só está essa interrogação aqui por causa da partícula K. Próximo exemplo. Watashi tachi wa kami-sama o shinjimasu. Então, watashi tachi significa nós. Sama é uma forma educada e polida para se referir a alguém. Então, kami-sama a gente pode traduzir como Senhor Deus. Shinjimasu a gente já viu que significa acreditar. Então, watashi tachi wa, nós. Kami-sama o shinjimasu, acreditamos no Senhor Deus.
Próximo exemplo. Kare wa kami no sonzai o shinjinai. Kare significa ele. Sonzai significa existência. Kami no sonzai, existência de Deus. Então, kami no sonzai o shinjinai, não acreditar na existência de Deus. Ficando a frase kare wa, ele, kami no sonzai o shinjinai. Ele não acredita na existência de Deus. A conjugação do verbo, a gente sempre identifica ela pelo contexto. Pode ver aqui que aqui ficou acreditamos, lá em cima ficou acredita, aqui embaixo também. Próximo. Watashi tachi wa kami no sonzai o shinjiru. Ele é bem parecido com os exemplos anteriores. Watashi tachi, como nós já vimos, significa nós. Mas aqui ele não foi escrito com aquele outro kanji, com esse aqui. Mas não há nenhum problema nisso. Kami no sonzai, existência de Deus. Shinjiru significa crer. Então, kami no sonzai o shinjiru, crer na existência de Deus. Mas para a gente saber como a gente vai interpretar isso, a gente tem que ver o contexto, que é indicado pela partícula wa, que no caso é a palavra nós. Então, watashi tachi wa, nós, kami no sonzai o shinjiru, acreditamos na existência de Deus. Próximo. Iesu wa namida o nagashita. Namida significa lágrima. Nagashita é o passado do verbo nagasu, que significa derramar, verter. Então, namida o nagashita significa derramar a lágrima, verter a lágrima. Em outras palavras, significa chorar. Então, essa tradução aqui que está entre parênteses, ela é um pouco mais ao pé da letra do que essa que vem antes. Então, namida o nagashita, derramou as lágrimas. Traduzindo tudo, Yeshua, Jesus, namida o nagashita, chorou. E às vezes, vem várias palavras agrupadas, você não deve interpretá-las de forma isolada, e sim como uma expressão. Por exemplo, ame ga furu. Furu significa cair. Ame significa chuva. Então, ame ga furu seria algo como a chuva cai. Mas você não vai interpretar ame ga furu como a chuva cai, sim como chover, porque isso é uma expressão. Então só tome cuidado de não levar as palavras muito ao pé da letra no japonês. Próximo exemplo. Kami no koe o kiku. Koe significa voz. Kami no koe, voz de Deus. Kiku é o verbo ouvir. Então a frase fica: Kami no koe o kiku, ouvir a voz de Deus. Esse próximo exemplo é uma passagem da Bíblia e diz assim: Anata wa kore o shinjiru ka? Anata significa você, tu. Kore significa isto, este. E shinjiru a gente já sabe que acredita. Então, anata wa, você. Kore o shinjiru ka? Acredita nisso? Essa tradução que eu peguei é que estava na minha Bíblia e também está adequada ao exemplo. Esse outro é um pouco semelhante ao anterior. Kiku significa ouvir. Kotoba significa palavra. Kami no kotoba, palavra de Deus. Kami no kotoba o kiku, ouvir a palavra de Deus. Próximo exemplo. Tsukutta é o passado do verbo tsukuru, que significa fazer, produzir, construir. Ozora significa céus, firmamento. Então a frase fica: Kami wa, Deus, Ozora o tsukutta,
fez o firmamento. Próximo. Kare mo tabeta. Kare significa ele. Tabeta é o passado do verbo taberu, que significa comer. Karemo, ele também, tabeta, comeu. Karemo tabeta, ele também comeu. Próximo exemplo. Karera wa kono mana o tabeta. Karera significa eles. Maná significa maná. Kono maná significa este maná. Deixa eu puxar aqui o quadro. É muito comum você ver esse seguinte padrão no japonês, por exemplo. Konohon. Hon significa livro, então fica este livro. Kono mondai. Mondai significa pergunta, questionamento. Então, kono mondai, esta pergunta, este questionamento. E no caso do nosso exemplo é kono maná, este maná. Então, karera wa, eles, kono maná, ou este maná, tabeta, comeram. Próximo. Yo wa karera o nikumimashita. Nikumimashita é o passado de nikumu, que significa odiar, detestar. Karera, como a gente já viu, significa eles. Yo, que é esse kanji que aparece por primeiro, ele significa mundo. Ficando assim, Yoa, o mundo. Karera o nikumimashita, odiou a eles. Essa aqui é outra passagem bíblica. Vamos ao nosso último exemplo. Ele é um pouco mais complicado. Bora começar pela parte mais difícil. Agete nagame é a mistura de dois verbos e você vai tratar isso como uma expressão que significa levantar, erguer, elevar. É como se fosse aqueles verbos frasais do inglês, digamos assim, para facilitar a compreensão. Só dando uma pausa, é muito comum no japonês ter um verbo na forma maço e eles engolirem um maço para colocar uma vírgula, que foi no caso desse nosso exemplo. Essa primeira parte da frase fica Ribeka mo me ogete nagame. Ribeka mo, Rebeca também, me ogete nagame, ergueu os olhos. Segunda parte da frase. Esse mita é o passado do verbo miru, que significa ver, olhar. Portanto, Isako mita significa viu a Isaac. E a frase toda fica Ribeka mo me ogete nagame. Rebeca também ergueu os olhos, viu a Isaac. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Se você gostou, clique no gostei e favorite também esse vídeo para ajudar a compartilhar essa aula com outras pessoas. Até mais!